Oi, pessoal, aqui é a Misaki e hoje a gente vai falar de um livro maravilhoso. Gente, eu amei. Já quero ler mais um livro, qualquer um, né, da mesma autora, porque eu realmente curti, que é Ciranda de Pedra. Então, eu tenho também o livro físico aqui. Aliás, eu curti bastante essa capa, gente. Muito legal. E o que essa história vai trazer pra gente, então, né? Vocês aí em casa já devem ter ouvido falar, né, de Ciranda de Pedra, porque é uma história muito famosa. Já tiveram 2 adaptações pra TV, que eu não vou lembrar os anos aí, enfim, é uma mais recente, uma acho que nos anos 80, que foram muito famosas, né? As pessoas conhecem geralmente a história por causa das novelas, né? E não pelo livro em si que inspirou a novela. Mas, enfim, vamos aqui falar só sobre o livro, tá? Porque eu não sei nada a respeito da novela. Então, tudo que a gente vai falar aqui é sobre o livro exclusivamente. E o que a gente vai ter nessa história, né? Então, a gente vai ter um narrador ali em terceira pessoa que tá extremamente focado no que a Virgínia, que é, no começo da história, uma menina, né? A gente vai ver ali pela narrativa, vai perceber que ela é uma criança ainda. E aí ele vai estar mostrando todos os pensamentos e sentimentos dela, né? A maioria do foco ali da história gira em torno do que ela tá pensando e sentindo. Então, a gente vai ali tentando montar as peças do quebra-cabeça junto com ela, do que tá acontecendo ao redor desde o começo. A gente começa essa história com a Virgínia morando junto com a mãe e um tio, que ela chama de Daniel, né? E indo de vez em quando visitar a casa do pai dela, que as 2 irmãs moram com esse pai. Então, de início a gente fica ali meio confuso, né? Como assim? Ela mora com esse tio e tal. E a mãe dela, ela meio que tá com algum problema psicológico. A gente entende ali que ela tem, sei lá, alguma coisa que eu não consegui identificar, eu realmente não sei que doença que ela tinha, mas era taxada ali, né, por as outras pessoas como louca, né? Até mesmo pela Virgínia, que ela vai descrevendo coisas que a mãe dela falava, né, que não tinham nexo, enfim, a gente meio que entende que a mãe dela ficou louca. E aí, conforme a história vai passando, a Virgínia vai fazendo essas visitas aí na casa do pai, em determinado momento o Daniel vai falar pra ela ir morar junto com o pai e as irmãs. Então ela acaba saindo dessa casa, né, que ela mora com esse tio e com a mãe louca, e vai voltar ali por causa de uma determinada situação para casa desse pai. E a gente vai descobrindo verdades junto com a Virgínia a respeito dessa família, né? Por quê, né? Por que a mãe não está ali junto? Por que esse tio, né, está ali cuidando da mãe dela? Enfim, a gente vai descobrindo todos esses porquês junto com a Virgínia. Em determinado momento, a história vai ter uma segunda parte, então a gente vai ver ali esse primeiro momento da Virgínia sendo criança, né, e tudo que ela tá descobrindo ali a respeito do que acontece ao redor dela. E aí, nesse segundo momento, quando ela já é adulta, a gente vai ver ela tentando interagir com as pessoas ali da família e amigos que tem ali ao redor da família, e já sabendo, né, de tudo. Já sabendo de todos os porquês. Então, é realmente uma história muito envolvente, né? A gente fica junto ali com a Virgínia tentando se inserir naquele mundo, né? É um mundo que ela quer fazer parte, mas ela sempre vê que ela não faz de alguma forma. Então, nossa, eu achei assim fantástico, né? Fantástico essa representação de como ela quer fazer parte daquilo, do que, aliás, vem até o próprio nome da história, né? Que a Virgínia, ela vai comparar as irmãs ali e os amigos que andam junto com uma ciranda de pedras, né? De anões de pedra que tem no jardim da casa ali do pai dela e das irmãs. Então o nome da história vem daí, né? A Virgínia sempre tentando entender por que ela não faz parte dessa ciranda e tentando fazer parte dela. E assim, sério, gente, sem dar muitos spoilers aqui nessa primeira parte, é por isso que a história é fantástica, sabe? A narrativa é primorosa, as palavras, né, escolhidas pela Lígia tem, sei lá, todo um cuidado, são palavras bonitas, né? Eu não diria que o texto é difícil, eu não acho que é
tão difícil assim. Não seria aquela coisa assim super, ai gente, tô lendo aqui um negócio super rápido. Não, é uma coisa que me lembrou meio que a vibe que eu tive lendo A Sombra do Vento, do Zafon, né? Então é uma coisa que ao mesmo tempo que você lê rapidamente, porque a história está te envolvendo e você quer saber, você também quer parar e ler devagar para apreciar todas as palavras que ela tá usando ali, que são muito lindas. E eu não diria que são, assim, palavras difíceis e que você geralmente não sabe o significado, sabe? São palavras bonitas mesmo, então é isso. Vou deixar esse último comentário aqui, né? Leiam esse livro para apreciar tanto a linguagem dele quanto a história, né? Todo o enredo que tem ali presente. Vocês não vão se decepcionar. E aí agora eu vou fazer rapidamente uma parte com spoilers, só pra comentar aqui por cima o que eu achei, né, do livro no geral. Então se você não quer ver essa parte com spoilers, para aqui, não esquece de deixar um like no vídeo. E também, se quiser comprar o livro ou dar uma olhada, tem o link aqui na descrição, né, do canal lá na Amazon. Entre por aqui, compre com esse link para ajudar o canal, se você puder. Eu agradeço muito. E é isso então. Agora quem ficou se responsabiliza, né, por sua conta e risco, saber aqui coisas, né? Não que, não sei, talvez vocês já saibam, né, porque tenham assistido as novelas aí, as adaptações, eu não sei até se são muito diferentes ou não. Mas, enfim, nessa história aqui do livro, a gente vai entender, junto com a Virgínia, que ela é meio que uma filha bastarda, né? A mãe dela era casada com o Natércio e ela tinha 2 filhas, que eram a Otávia e a Bruna. E depois de um determinado tempo ela acaba conhecendo o Daniel, que ele era um médico, e aí de alguma forma ela começa a ter um caso com ele, né? Só que aí ele fica um tempo fora, e aí nesse tempo ela descobre que estava grávida da Virgínia, acaba tendo a Virgínia, e em determinado momento, depois que a Virgínia, né, já nasceu, enfim, já tá ali meio grandinho, o Natércio assumiu ela como filha, mesmo sabendo que não era dele. Ela acaba indo morar com o Daniel e aí não sei como ela acaba ficando com essa demência, ficando louca. E o Daniel querendo fazer a vontade dela, que era... Ela não queria de jeito nenhum ir pra um hospício, né, um manicômio. Ele acaba matando ela meio que envenenada e se matando, né. Antes disso ele manda a Virgínia pra morar junto com o pai dela e com as irmãs, então a gente vai descobrindo tudo isso, né, juntamente ali com a Virgínia, e quando ela descobre que o verdadeiro pai dela é o Daniel, que era até ali, então, um personagem que ela não curtia tanto, ela idolatrava mesmo o Natércio, o pai dela, e ela nunca tinha percebido como o Natércio tratava ela diferente, né, por mais que ele nunca tenha maltratado ela, e nunca, né, durante o livro todo ele vai maltratar, mas ele trata ela diferente das outras irmãs, porque ele sabe, né, todo mundo ali ao redor sabe do que aconteceu, mas ninguém comenta. Então ela acaba pedindo para estudar fora, né, fica um tempo fora, estudando em colégio interno, só que quando ela volta já adulta, o problema todo ali não sumiu, né, gente, ela continua não sendo filha do Natércio, né, ela continua meio que se sentindo outsider ali com as irmãs e os amigos, né, a gente tem o Conrado, o Afonso e a Letícia, que é a irmã do Conrado, e eles têm meio que ali essa, sei lá, essa amizade meio distorcida, da qual a Virgínia quer muito fazer parte, então ela passa o livro todo ali tentando de toda maneira interagir com eles, fazer eles reagirem a ela, né, a pessoa dela. Então eu achei assim muito interessante e achei mais interessante ainda como no final a gente tem a expectativa completamente quebrada, porque a gente vai descobrir coisas a respeito desses outros personagens que a Virgínia ficou ao longo da história inteira julgando, né, como pessoas que estavam excluindo ela de uma determinada situação. E na verdade não era bem assim, então a gente vai ter meio que ali um pouco do outro lado, né? Um pouco do lado desses outros personagens. Eu achei o livro fantástico, né? Leria de novo o livro, porque foi, assim, maravilhoso, né? Foi uma história com um tanto de mexicanice, né? Coisas ali, tem o amante, aí não sei o quê, nanã. Sim, mas, gente, que mexicanice primorosa, sabe? Que mexicanice primorosa. E é isso então, eu deixo vocês aqui com mais essa resenha, indico esse livro assim de olho fechado, eu gostei muito, eu quero muito ler outras coisas da Lígia e com certeza lerei no futuro aí próximo. É isso então, a gente se vê aqui no próximo vídeo com mais uma história amorzinho, com mais um livro amorzinho, beijos!